nossa aula. Nós vamos começar um novo tema. A UPA também, há pouco tempo atrás, começou um novo tema, né? Entraram na carta de Tiago. E nós vamos começar um novo tema. Não à toa, é claro, vamos falar sobre a Igreja de Cristo. Agora nós temos novidades, né? Por exemplo, a gravação, tá tudo certo? A gravação para disponibilizar também depois no YouTube, disponibilizar para os irmãos, para caso haja alguma dúvida, quem sabe daqui a um tempo, gostaria de rever alguma coisa, é bom também para termos isso à disposição, não é mesmo? Então, essa nova série de aulas vão tratar sobre a Igreja de Cristo, em especial sobre as suas características. Por exemplo, a Igreja de Cristo ela não pode ser destruída nunca, ela é universal ao mesmo tempo que é local e coisas desse tipo. Hoje, em especial, nós vamos ver sobre a antiguidade e a perpetuidade da Igreja, ou seja, ela é de fato muito antiga e ao mesmo tempo ela é perpétua, ou seja, ela não vai passar, continuará para sempre. Então, nós vamos ver também, e isso cabe muito bem para a nossa primeira aula, a definição de igreja. Nós precisaremos definir para caminhar mais à frente acerca do que é igreja. Pois bem, então a primeira pergunta que nós devemos fazer é: quando nasce a Igreja de Cristo? Quando será que ela nasce? Que ponto na história nós podemos dizer aqui nasceu a Igreja de Cristo? Olha, é claro que no conselho de Deus, ou seja, na sua vontade, todas as coisas estão patentes diante dele, né? Então seria muito difícil dizer, para Deus foi aqui, porque é claro que desde antes da eternidade, ou seja, na eternidade, Deus já sabia que haveria de ter uma igreja que seria inclusive instaurada por ele próprio. Pois bem, embora Deus saiba de todas as coisas, nós não. Então certamente há um momento histórico em que a igreja passa a ser, né? Então nós podemos dizer em que momento na história é que ocorre, é que acontece esse início da igreja. E aí nós teremos duas respostas possíveis principais, na ordem histórica. A primeira poderia ser no Jardim do Éden. Então, o primeiro homem e mulher no Jardim do Éden teriam sido a Igreja de Cristo. Ou então, a segunda opção seria no derramamento do Espírito Santo lá no Pentecoste. Lembram? Em Atos 2, tem a língua de fogo, e eles começam a pregar e cada um ouve na sua língua materna, na língua de onde veio. Então, para a gente conseguir decidir se no Jardim do Éden ou se no derramamento do Espírito Santo é que a igreja nasce, a gente precisa definir. E agora nós vamos ver o que é a Igreja de Cristo. Então, se a gente vai definir numa frase, para a gente lembrar, a gente pode dizer assim: a igreja é a comunidade dos cristãos de todos os tempos. A igreja é a comunidade dos cristãos de todos os tempos. Bom, daí talvez eu já tenha entregue para vocês se começa lá no Jardim do Éden ou se começa apenas ali em Atos. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós temos uma palavrinha que define a igreja. E aí eu sempre brinco com os irmãos que eu não gosto muito de ficar falando do termo lá do grego, né? Mas aqui é importante. Importante para a gente ter alguma familiaridade. O termo é eclesia. O que é que significa essa eclesia? Em geral, normalmente, ela sempre significou um ajuntamento de pessoas. Quer para uma reunião política, para uma festa, para uma reunião em geral. Então, no começo, a eclesia não era igreja, era reunião de pessoas. Mas isso é importante também para a gente definir. Porque, é claro, nós sabemos que nos nossos dias de hoje, a gente vai... Imagine que alguém hoje de manhã tenha te encontrado no caminho para cá, e aí tenha perguntado para você: onde você está indo? O que você ia dizer? Para a igreja. Você não ia dizer assim, para o ajuntamento dos cristãos de todos os tempos. Que não, você ia dizer para a igreja, e está correto. O negócio que a gente tem que tomar um pouco de cuidado é que pode haver uma confusão do que é a igreja de fato.
Porque realmente, aqui o lugar onde nós estamos é a igreja presbiteriana do Jardim Fontales, não é? Mas o que é a igreja presbiteriana do Jardim Fontales? É isso daqui? Quando nós, imagine só que por um acaso, Deus nos livre disso, mas nós já não temos mais esse local para nos reunir. A gente vai mudar para um outro lugar. Ou então a gente começou a se reunir em algumas casas. A casa ali onde nós nos reunimos, aquele local, aquele ajuntamento, é a igreja presbiteriana do Jardim Fontales? É a igreja de Cristo, certo? Então, não é o local, não é o endereço, a rua Presidente Bartolomé Mitre, não. É ao ajuntamento das pessoas. Vamos abrir aqui em 2 textos onde Jesus usa essa palavra eclesia. Primeiro, Mateus 16, 16. Aqui na verdade a resposta, né? É a confissão de Pedro. Um texto muito importante também, porque certamente quando a gente vai falar disso, quando Jesus passa essa responsabilidade de alguma forma, né, para os apóstolos. Pois bem, 16. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu confundi, na verdade, Jesus não fala da eclesia aqui não, mas é Pedro falando: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem. Temos um pouquinho para frente, 18, 17. Aqui sim, nós temos uma referência à eclesia. E se ele não nos atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também, a igreja considera-o como gentil e publicano. Esse texto é importante para nós, porque, primeiro, Deus está se referindo à eclesia. Então nós vemos, é óbvio, Jesus não ia falar assim. Aliás, vou dar o contexto antes para a gente entender melhor. Um irmão pecou, ele está em pecado, tem que ser restaurado, né? Tem que ser acompanhado. Então seria aqui um contexto de o irmão ter pecado. O que nós temos que fazer? Ir conversar com esse irmão. Eu sei que o irmão pecou, eu vou lá conversar com ele. Nós temos alguns momentos diferentes, né? Seria, por exemplo, o pecado público. Então isso é comum entre os oficiais da igreja, né? Se o irmão é oficial da igreja, o pecado dele é público. Normalmente, tá? Ele tem que ser tratado de forma também pública. Mas aqui não é o caso. Então, o irmão fez alguma coisa errada. Vamos sugerir um exemplo. Você viu que fulano estava mentindo para alguém. Você ficou sabendo, ele. Fulano me disse que ele tinha falado aquilo, mas não foi assim não. Você vai lá conversar com ele. Olha, eu vi que você mentiu, isso é errado. Pastor, tem que fazer isso mesmo? Tem que fazer isso mesmo. Tem que ir lá e conversar. Nós somos irmãos em Cristo, e a gente quer que todo mundo cresça junto, né? Então, aí a gente vê no versículo 15, se ele ouvir, ganhaste a teu irmão. Agora no 17, se ele não atender, aí a gente torna um negócio público, né? Dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o gentil e publicano. O que isso significa? Se o irmão pecou, isso é comprovado. A gente já conversou com ele não quis saber. A gente levou à igreja, ele continua sem querer saber, ele nos nossos tempos agora, ele é tirado do hall de membros. Ele não é mais considerado como igreja de Cristo, certo? Então, agora a gente pode analisar melhor o que o 17 está falando. Jesus fala, se ele não atender, diz-o à igreja. Que igreja será que é essa? É o nosso salão? É o nosso templo? Óbvio que não, ninguém fala com parede, né? Gente normal não fala com parede, não. É para a reunião dos santos. Então, Jesus mesmo fala, diz-o à igreja, ou seja, para o ajuntamento de pessoas. Então, nós já vimos que para Jesus fica claro que igreja não é um templo ou uma construção, mas sim a união, o ajuntamento das pessoas. Tudo bem até aqui? Então, vamos dar uma olhada aqui nos escritos apostólicos, né, que a gente chama. Vamos dar uma olhada lá em Gálatas, capítulo 1, verso 2.
2. Olha como que fala, né? Isso é Paulo saudando a igreja. Eu vou ler o 1 e o 2 para ficar mais claro. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros. E aí agora sim, o importante para a gente, a quem que Paulo está escrevendo? As igrejas da Galácia, tá vendo? Que é um plural. As igrejas. Então são os diferentes ajuntamentos de cristãos naquela região. Então a gente vê que a Bíblia se refere à igreja como ajuntamento em uma determinada região, numa área ampla, mas também numa região menor. Atos 13, 1. Atos 13, 1. No primeiro momento nós vimos as igrejas da Galácia, e agora nós vemos em Atos 13, 1. Havia na igreja de Antioquia, veja, uma só, agora sim o singular, profetas e mestres: Barnabé, Simeão, com sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então a gente vê que também se refere em algum momento a um corpo de cristãos da mesma localidade, do mesmo lugar. No nosso caso aqui, né? Havia na igreja do Jardim Valadares, tal. Então, vemos aí que ainda assim é um grupo de pessoas, né? Mas nós devemos lembrar que no contexto do Novo Testamento, como é que as igrejas se reuniam? Bem, nós vemos que normalmente elas se reuniam em sinagogas para ouvir da palavra de Deus, né? Os judeus faziam isso. E aí a igreja, quando ela começa a caminhar aos poucos em Atos, ela começa a se reunir aonde? Em grandes templos. Não tinha ainda, né? Não tinha tido tempo para fazer isso. E inclusive, em pouco tempo da passagem de Atos, eles já começam a ser perseguidos. Então eles não tiveram, num primeiro momento, essa oportunidade que nós temos de ter um local grande como o nosso, por exemplo, de ter grandes construções também, como a nossa, bonita, para receber as pessoas. Então, como é que no Novo Testamento os cristãos se reuniam? Normalmente em casas. Então, essas casas, na reunião das pessoas, eram tidas como igrejas. A gente sabe também que, vez ou outra, eles tinham que se reunir em locais mais escondidos, né? Mas, em geral, eles se reuniam nas casas. Então, a gente vai ver que um grupo pequeno de cristãos reunidos em casas também é chamado de igreja pela Bíblia. Romanos 16, 5. Saudações de Paulo no último capítulo. Ele fala de vários nomes, inclusive uma parte bem interessante da escritura, né? Romanos 16, 5. Porque nós pensamos, Paulo não, qualquer escritor bíblico, tudo a que ele se refere, tudo aquilo que ele fala, certamente é inspirado por Deus, não é mesmo? E sendo inspirado por Deus, tem razão de estar ali. Então nós vemos um desafio bem grande no final de Romanos 16, né? Por que é que Paulo fala cada um desses nomes? Muito possível, muito provável, seja porque ele quisesse mostrar para os outros que ele ainda não conhecia, que ele tinha muita gente conhecida ali no meio, que ele era conhecido deles e conhecia eles também, porque a igreja de Roma ainda não conhecia Paulo. Ela havia sido plantada e ele não havia conseguido visitá-la ainda no tempo da escrita da carta. Nós sabemos que ele só vai conseguir se aproximar da igreja romana quando ele é preso, né, no final da sua vida. Também possível que fale vários nomes assim por causa disso, para querer mostrar para todos que ele conhece gente e é conhecido por eles. Mas o mais importante para a gente é o seguinte: saudar igualmente a igreja, olha só que coisa interessante, que se reúne na casa deles, né? Ele falou o nome da Priscila e do Áquila, os cooperadores em Cristo Jesus, como diz o verso 3, que se reúne na casa deles. Saudar, meu querido Epêneto I,
primícias da Ásia para Cristo. Veja, a igreja que se reúne na casa desses irmãos. É igreja ou não é? É igreja. O negócio é que a gente está muito condicionado a pensar, não, igreja é aquele salão ou aquele templo. É também, mas a igreja bíblica de Cristo não está condicionada a isso de forma alguma. 1 Coríntios 16, 19, um pouco para frente aí. Nós temos novamente a referência a essa igreja que certamente era muito preciosa para Paulo, a igreja que se reunia na casa de Áquila e Priscila. Veja o que diz lá em 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Então ele fala aqui bem amplo, né? E ao mesmo tempo que ele fala de uma forma bem ampla, imagina, todas as igrejas da Ásia, é muita coisa, né? Ele fala também, bem específico, no Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim, a igreja que está na casa deles. Então, mais uma vez, a igreja que está na casa deles é igreja, é considerada igreja, da mesma forma que todas aquelas ali da Ásia. Então, um pouquinho mais para frente aí, o último dessa parte, Colossenses 4,15. Não era exclusividade de Áquila e Priscila essa bênção de ter igreja em sua casa. Veja só, Colossenses 4, verso 15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda, aonde? Em sua casa. Então, nós vemos, fica bem claro aquilo que eu estava dizendo para os irmãos. As igrejas se reuniam em casas, normalmente. E essa reunião é considerada como igreja. É a igreja de Cristo. Pois bem, vamos pensar então que no tempo decorrente, nós vemos lá, o imperador sobe ao poder e ele diz que o cristianismo é a religião agora do Império Romano. E aí os cristãos deixam de ser perseguidos e passam até a ser encorajados, né, a ser cristãos. Nesse momento a igreja começa a crescer bastante, mas em número. A igreja passa a crescer também em riqueza, mas riqueza terrena. E aí passam então a construir grandíssimos templos, bonitos, e nós temos vários exemplos hoje. Ah, pastor, então você está dizendo que ter um templo bonito é pecado? Claro que não. Contanto que não seja, como o próprio Jesus diz acerca dos fariseus, verdadeiros sepulcros caiados, né? O que importa mais para a igreja de Cristo é ter um grande templo bonito ou ter crentes fortes e firmes na fé? Com toda certeza, a segunda opção. Nós podemos ter as duas? Certamente que sim, melhor ainda. Mas o que é mais importante? O que é que merece o nosso foco principal ou inicial, ao menos? Fortalecimento dos crentes na fé. Por quê? Porque o templo ele é passageiro. Agora os irmãos, a igreja reunida, ela continua para todo sempre. É só uma questão de passageiro e eterno. Fica muito mais claro, não é? Pode falar, meu irmão. E assim, acaba envaidecendo. Sim, certamente. Não vou citar nome, mas fui numa igreja muito. Mas aí, assim, foi a primeira vez e era só mais um. Sim. Então, é muito difícil isso. Esse é um risco que a gente corre. Com essas duas coisas, né? Com a construção de grandes templos e bonitos, não que isso seja ruim em si mesmo, mas pode se tornar um problema, como a irmã bem disse. E na nossa definição de igreja. Porque a gente pode acabar confundindo. Eu vou à igreja. Então é aquele salão, aquela coisa toda. Não é isso. Se a gente passar a entender que a igreja é a reunião dos crentes em Cristo Jesus, a gente passa a dar mais valor quando alguém novo chega, não é? Veja, é uma nova pessoa se reunindo, a reunião dos crentes em Cristo Jesus. Mesmo que
que ela não seja crente ainda, ela está de alguma forma fazendo parte do culto a Deus. Entende? Então, quando a gente compreende essa parte, a gente passa a pensar, poxa, ela não é só mais uma visitando o nosso salão, ela é mais uma diante de Deus e se aproximando da reunião dos crentes de Cristo Jesus, da verdadeira igreja. Então, para ficar bem claro aqui para a gente, a igreja não se refere a uma construção, igreja se refere a pessoas. Então a gente vai ver aqui alguns textos que mostram que igreja é sinônimo de gente, de pessoas. Igreja não deve ser sinônimo de tijolos, mas sim de pessoas. Vamos lá para Efésios, tem alguns textos em Efésios. Primeiro Efésios 1, versos 22 e 23. Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que o capítulo 5 ele é muito precioso para a nossa noção, para o nosso entendimento de família cristã, né? E traz exemplos ainda sobre a igreja, 23 ao 25 primeiro. Temos aqui algumas referências à igreja. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui nós vemos dois desafios muito grandes, né? Tanto para a mulher como para o marido. Muito embora esse não seja o nosso tema hoje, nós vemos aí como que nós temos desafios grandes para sermos agradáveis a Cristo em nossa família, né? De fazer o que Ele deseja. Mas o negócio é o seguinte, assim como a igreja está submissa a Cristo, novamente, as pessoas estão submissas a Cristo, não é? Vemos outra vez, que é a igreja. E aí, lá para o finalzinho desse capítulo, Paulo fala, no verso 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Porque de fato é um mistério, né? Imagina que Cristo é o cabeça e todas essas pessoas formam um único corpo. Sim, um único corpo. Não estou falando somente da nossa igreja. Não estou falando somente da igreja presbiteriana do Brasil. Não estou falando apenas da igreja presbiteriana. Não estou falando apenas das igrejas reformadas. Todos os crentes de toda a história são o corpo de Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Aí agora a gente vai para Colossenses. Passa Filipenses e a gente chega em Colossenses, aí pertinho, capítulo 1 também, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, verso 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Então Paulo, ele se regozija porque ele está sofrendo em prol da igreja, em prol do corpo de Cristo. Terminando aí essa parte que a gente está vendo que igreja é sinônimo de gente, um pouco mais para frente lá, Hebreus 12, 12. Desculpa, Hebreus 12, 1 e 2. Não li a vírgula aqui, quase que. Hebreus 12, 1 e 2. Hebreus 12. Aqui eu vou contextualizar rapidamente. Nós temos um capítulo importante, Hebreus
importante por quê? Porque a gente chama ele de o mural da fé. Então, tem várias referências a algumas pessoas, homens e mulheres, que foram muito importantes na história da Escritura. Então, o autor aos Hebreus descreve isso, fala da fé dessas pessoas, e aí a gente chega a 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Aqui nós não temos a eclesia dita, chamada pelo seu nome, mas nós temos a referência ao versículo 1, tão grande nuvem de testemunhas. Aqui isso faz referência às pessoas descritas no capítulo 11, no capítulo anterior. Então nós temos de fato essa grande testemunha, que são também corpo de Cristo. Então podemos de fato dizer, assim como Moisés é corpo de Cristo, é igreja, nós também somos corpo de Cristo. Então a conclusão que a gente chega, sobre a questão inicial do quando nasce a igreja de Cristo é lá em Adão e Eva, lá no jardim do Éden ainda. Ah, pastor, mas então o senhor está me dizendo que com toda certeza Adão e Eva foram salvos? É isso? Não tenho certeza, mas que eles creram, ao menos inicialmente, na promessa, eles creram, porque Deus disse a eles que daria uma prole, daria um filho que pisaria a cabeça da serpente. Eva creu. Então, certamente o início está lá com Adão e Eva. Ué, mas e o Pentecoste? Pentecoste, a gente fala sobre a maturidade da igreja. Então quer dizer, isso, e teve um grande um espalhar, Então quer dizer que a igreja antes do Pentecoste era imatura? Não nesse sentido de uma criança imatura, não é nesse sentido, mas de uma maturidade maior no seu crescimento, no seu de fato frutificar. Então, em certo sentido, de fato a igreja só tem a sua maturidade, a gente pode até se referir talvez como uma maioridade, Então, a criança ou o adolescente está sempre esperando lá, Gostaria muito de fazer 18 anos, porque daí eu vou fazer tal coisa. Aí a gente ainda pergunta, quem conta para essa pessoa que não é bem assim, mas enfim, a gente fica lá esperando fazer 18 anos, porque daí eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. É mais ou menos desse jeito. Por quê? Porque há de fato uma maior maturidade. Sim. Eu ansiava demais por fazer 21 anos, porque eu achava que ia ser assim. Ia mudar tudo. A minha avó simplesmente virou e falou, não vai mudar nada. E estava certo. Não muda nada. Claro, muda o quê? A gente pode responder a legalidade civilmente com maior de idade, ou seja, piora. A gente pode tirar uma CNH, ou a questão do contrato de trabalho muda, mas em geral continua a mesma coisa. É até engraçado isso, de fato a gente anseia, mas não muda tanto assim não. Se mudar é muito pouco. Então a gente vê que tem essa maturidade. E a gente pode olhar também de alguma forma para a maior glória da igreja do Novo Testamento. Ela tem, em algum sentido, uma maior glória, porque ela alcança mais pessoas na nova dispensação. E ela tem também uma maior revelação. Vamos imaginar como que era lá com Abraão, a revelação de Deus? Alguns podem dizer assim, olha, eu gostaria muito de ter vivido ali como Abraão, porque Deus falava com ele direto. Já pensou isso, gente? Deus falava com ele diretamente. Moisés também, no deserto, Deus aparecia para ele na nuvem, falava com ele diretamente. Mas vamos pegar o exemplo de Abraão primeiro. De fato, falava com ele diretamente. Mas vocês já pararam para pensar o tanto de tempo que tem no espaçamento? É bem possível que quando Deus chamou Abraão, até ele aparecer de novo e falar com Abraão, confirmar o negócio, tenha passado aí tranquilamente uns 20 anos. Já pensou? 20 anos que você recebeu a promessa, só 20 anos depois é que ela vai ser. A gente é imediatista,
esquece, né? Esquece. Então, tem isso, Moisés, né? Moisés era o menos espaçamento, mas ainda assim, ele tinha que esperar Deus e falar com ele. Apesar de que muitas vezes ele ia também falar com Deus, né? Ele tinha esse contato mais próximo por ser representante do povo de Deus. Nesse sentido, até um tipo, né, de Cristo, guardado as proporções, é claro. Mas aí alguns vão dizer assim, o de ver nesse tempo, ele falava diretamente. Olha, gente, de fato, Deus falar diretamente com você assim numa voz, opa, o negócio é diferente. A gente entende, todavia, que não é mais assim hoje. Mas a gente tem uma revelação muito especial. Muito especial. A dificuldade dela é que a gente tem que tomar a atitude, ir lá abrir e ler, né? O negócio é esse. Mas essa igreja tem uma maior revelação, sem dúvida nenhuma. A gente pode ver também que antes a igreja cria naquele que viria e no que seria. A gente não, a gente é diferente. A gente crê naquele que veio e aquilo que foi. Muito embora também nós tenhamos um sentido juntos, né? Nós cremos naquilo que ainda vai ser também, na volta de Cristo, né? Então, a gente pode dizer que anteriormente eles tinham apenas a sombra, né? Então a gente vê, por exemplo, a construção do tabernáculo e ela representa apenas a sombra daquilo que seria, da santidade de Deus, da vinda de Cristo. Mas hoje nós já temos a plena luz. A gente, para pra pensar nisso, a gente abre ali em Mateus e vê tudo que foi. O momento mais importante da história, não só cristã, mas da humanidade, a gente chega aqui, abre, lê. E é uma fonte confiável, porque ela é inspirada por Deus. Completamente confiável e inerrante. Então essa plena luz que nós temos por meio de quem? Fácil, por meio de Cristo. Hebreus capítulo 1 também, verso 3. Hebreus capítulo 1, verso 3. Nós temos essa expressão mais completa. Por quê? Por causa de Cristo. E aí a Escritura aos Hebreus diz assim sobre o nosso Senhor: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A expressão exata do seu ser, como nos diz Hebreus capítulo 1, verso 3. Aí a gente vê também que Jesus havia prometido algumas coisinhas e ele cumpriu. João 16, 12 e 13. Olha lá. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então Jesus promete aqui nesse momento o Espírito Santo e cumpre. O Espírito Santo vem aonde? Lá em Pentecostes, isso mesmo, Atos capítulo 2, descreve isso pra gente, depois se der tempo a gente dá uma olhada mais detida nele. Então nós que vivemos sob a nova dispensação, né, o Novo Testamento, após a vinda de Cristo, nós estamos debaixo de maior liberdade do que o povo do que o povo do Antigo Testamento. Então, nesse sentido, de fato, é como se a gente tivesse atingido a maioridade, só que essa traz de fato mais liberdade, né? Olha lá, Gálatas 4. Gálatas 4, versos 1 ao 7, eu vou ler. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro
por Deus. Então, depois da vinda de Cristo que nós vemos essa maior liberdade. E outra coisa importante também, essa liberdade é muito preciosa para nós, é que a lei cerimonial, ela foi abolida. Aí eu até pergunto aqui para os irmãos, podem ser sinceros, quando a gente vai ler a descrição de como deveria ser o tabernáculo, de como deveriam ser os sacrifícios, a gente fica até meio assim, poxa, essa parte é meio chata, né? É para ser mesmo, é penosa. O negócio tinha regrinha por regrinha, por regrinha, por regrinha. Isso para quê? Para poder se achegar a Deus e pedir o perdão dele. Como que é hoje, depois que Cristo veio e o Espírito Santo também? Já pensou nessa mudança? Tinha que ter um camarada que só fazia isso, ia lá, cortava o bicho, colocava na churrasqueira, né? E queimava e tudo mais. Agora a gente fala assim, irmãos, vamos pedir perdão pelos nossos pecados? E a gente se achega a Deus mediante a Cristo. Que preciosidade que nós temos, né? Isso daqui é para a gente parar de querer viver igual a Abraão e ser grato, porque Cristo já veio e a gente tem contato direto com Deus por meio somente do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, claro, eu não quero dizer que os cristãos do Antigo Testamento eles não tivessem prazer em cumprir a lei, que inclusive também tem que fazer essa observação. Não é que a lei simplesmente não serve para mais nada, é que a gente não é salvo pela lei, mas a lei mostra que nós devemos nos santificar. Ela é o nosso guia para a santificação, não é? Então a gente vai ver lá no Salmo 19 que sim, os crentes do Antigo Testamento eles tinham prazer na lei de Deus. Salmo 19, apenas os versos 7 e 8. O salmista Davi diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, de fato, eles tinham prazer. Eles sabiam que este era o caminho também que os guiava para a santificação, assim como é para nós. Pastor, então você está dizendo que a salvação no Antigo Testamento era por obras? Não. Mas que eles tinham maiores regras, em especial no cultuar a Deus. Hoje a gente chega aqui, claro que com toda a reverência, né? Não quer dizer que é só chegar e sair rodopiando por aí, nada disso. Tem ordem, mas a gente chega e consegue cultuar a Deus sem que tenha o sacrifício, todo aquele negócio e tudo mais. A gente consegue, graças a Deus por isso, chegar e adorar a Ele. Nós vemos também que anteriormente a igreja de Cristo, ela estava intimamente ligada aos patriarcas, não é? Era da linhagem dos patriarcas. Ela estava também intimamente ligada ao povo de Israel. Quem que era o povo de Deus no Antigo Testamento? O povo de Israel. Foi escolhido por Deus, então ele pegou lá do Egito, como nós estamos vendo, né? Nos sermões à noite, pegou aquele povo graciosamente, escolheu ele. Mas depois do Pentecostes, a gente vê que a igreja se espalha para todos os lados. Ela vai embora, não tem mais limite de Israel, de ser da linhagem patriarcal, não é isso. Agora a filiação, ela não se dá mais por sangue, ela é espiritual. Então nós não somos povo de Deus por sermos filhos de Abraão. Nós somos povo de Deus porque fomos feitos filhos de Deus. Então, nesse sentido, nós vemos que a igreja mesmo lá sendo apenas o povo de Israel, nós vemos alguns se achegando, nós vemos alguns de outros povos, né? Inclusive Deus sempre alerta que deveria ter cuidado especial pelo órfão, pela viúva e por aquele que vem de fora, não é?
deveria ter um cuidado especial. Nós vemos Deus falando sobre isso. Vamos dar uma olhada lá em Atos 2, que é muito precioso para nós, ainda mais para agora que a gente vai entrar no tema da continuidade. Atos 2. Inclusive aqui, deixa eu até colocar talvez uma pulguinha atrás da orelha. Nós vemos no capítulo 1 de Atos a escolha de Matias, não é? Lembra? Judas morreu, né? Traiu a Jesus, se matou, está morto. E aí eles ficam lá pensando, e a gente não devia escolher outro? A gente devia escolher outro, não é? E eles lançam sortes para escolher e cai em quem? Em Matias. Aí a questão que fica é correto isso que eles fizeram? Será? Eu acredito que não. Por quê? Porque Jesus tinha avisado antes para eles esperarem. Esperem. Por quê? Porque não vai ser mais necessário lançar sortes. Agora vem o Espírito Santo. Só que o povo queria, não, vamos escolher o Matias logo, ele era bom, estava com Jesus, ele cumpre aqui todas as especificações, vamos escolher o Matias. Lançam sortes, cai nele. Mas só depois é que vem a descida do Espírito Santo. Inclusive, quando nós pensamos em 12 apóstolos, eu acredito que Matias não esteja incluso nessa. Nem mesmo o traidor, mas sim o apóstolo Paulo, que fica no lugar dele, né? Quando nós pensamos em 12, de fato, os fiéis. Porque esse sim, foi escolhido por Cristo, chamado pelo próprio, não é mesmo? Diferente de Matias. É legal a gente pensar nisso, é interessante, né? Mas aí o que importa mais pra gente é o capítulo 2, a descida do Espírito Santo, como diz aí o título na nossa Bíblia. Então tá lá o povo reunido, e aí o Espírito Santo desce, ele vem em forma de língua de fogo, né? Coisa estranha, diferente. E aí a gente vê o dom de línguas. É daí que algumas igrejas dizem que quando o cabra ele é firme mesmo, que ele é batizado de verdade, ele precisa falar em língua. Qual que é a grande questão, o grande problema disso? Que nós teríamos quase que duas castas de cristãos, né? Os que são batizados e falam em línguas, os que são batizados e não falam. A gente crê que não é assim, não é exatamente desse jeito. Isso foi um acontecido necessário para aquela época, porque a igreja estava em um crescimento muito grande. Pessoas de várias outras localidades vinham ouvir, e aí elas passam então a ouvi-las na sua própria língua. E a gente vê que era gente de várias regiões, né? Está escrito aí no verso 9: partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito, um monte de lugar. Então o povo estava todo reunido ali para ouvir o discurso de Pedro, que virá logo em seguida. Fala, meu irmão. Inclusive, as igrejas pentecostais têm servos, né, eu conheço, que eles não se julgam cristãos se não falarem em língua. Eu queria tanto que você batizado por Cristo. Eu falei, mas ao momento que você aceitou, não. Isso é muito triste. Não falar em línguas, não. Muito... Não adianta nem querer argumentar. Sim. Isso é muito triste, né? Porque... Deram uma lavada, porque de fato, é isso. A pessoa fala, não, eu não sou tão cristão assim, né? Eu nem sou cristão de verdade. E de fato isso não depende de pessoa nenhuma, depende de Cristo. Entendeu? E aí a gente tem explicação, inclusive, para isso, né? O verso de número 8. A questão que esses homens fazem, veja, os homens estão fazendo essa questão, os homens que estão ouvindo ali, as pessoas, né? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Veja, quando essas igrejas aí, elas dizem que os irmãos devem falar em línguas, é uma língua estranha, né? Mas quando isso acontece em Pentecostes, as pessoas ouvem na sua língua materna. Não é estranho isso? Não é contraditório? Elas falam na língua materna, uma língua compreensível. Não é uma língua estranha, não, de forma alguma. Por quê? Porque tem razão de ser. É a pregação do Evangelho. Se eu falo língua estranha e ninguém entende, não adianta. Eu não estou de fato pregando o Evangelho. Mas se eu falo numa outra língua, aí sim faz sentido, como é o caso aqui de Atos 2. Então nós vemos essa gente de todo canto ouvindo ali o discurso de Pedro, né?
Do 14 ao 36, ele fala um discurso muito precioso. Inclusive, deixe-me falar aos irmãos, quando a gente vê as pregações em Atos, a gente deve ter bastante atenção, porque é uma coisa muito preciosa. As pregações de Atos, deem atenção a isso, são coisas muito preciosas, né? Os discursos, chamados discursos. Nós temos Pedro falando algumas vezes, nós temos então a digressão de Estevão, né? Quando ele está para ser apedrejado, é coisa preciosa. Ele fala desde lá do Antigo Testamento tudo acontecendo. Mas por que isso acontece aqui em Atos 2? Olha lá, a partir do versículo 37. Aliás, o 38, Pedro fala assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. E aí 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 13.000 pessoas. A gente até brinca, né, em especial lá do seminário, quando o camarada vai pregar, que ele é mais eloquente assim, que ele fez quase igual Pedro, né? Então, 3.000 batizados, 3.000 convertidos. Claro que é apenas uma brincadeira, mas a gente vê quão importante foi que as pessoas ouvissem na sua própria língua. E é aqui que começa então o crescimento da igreja na sua maturidade. E aí a gente vê lá no finalzinho do 2, isso se repete no 4 também, a vida dos convertidos, né? Eles iam de casa em casa, repartindo pão e tudo mais. Muito bem, a gente entra então na nossa parte final, menorzinha, que vai falar sobre a continuidade da igreja de Cristo. Nós vimos quando ela nasce, nós vimos a maturidade dela, ou seja, nasceu lá no Gênesis, com o primeiro homem e a primeira mulher. Ela teve a sua maturidade em Atos 2, e agora a gente vai ver a continuidade dela. Paulo sintetiza muito bem essa continuidade da igreja do Novo Testamento a partir do Antigo Testamento, lá em Efésios. Vamos voltar mais uma vez para Efésios. Capítulo 2. Eu vou ler do 12 até o 21. Efésios 2, 12 ao 21. Que diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E, vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então nós vemos aí essa junção maravilhosa realizada por Cristo. Como estava dizendo agora, não é uma linhagem sanguínea, mas espiritual. Nós podemos nos achegar e sermos, entendermos que somos sim filhos de Deus. Nós temos uma linha de interpretação bíblica, a qual chamamos de dispensacionalista. Ela é bem evidente quando nós vamos olhar lá o Apocalipse, né? E essa linha dispensacionalista, generalizando, é claro que alguns não dirão isso, mas em geral, ela é muito falha, porque ela coloca a igreja de Cristo como um mero parênteses na história. Então, o que eles vão dizer, basicamente, é que quando Cristo veio, ele queria instaurar um reino para os judeus, mas os judeus fizeram o quê? Não aceitaram, né? E então ele vai lá e, como se fosse um plano B, coloca a igreja. Gente, isso é terrível. Imagina dizer que o corpo de Cristo é um plano B. Jamais, não é assim. Então,
essa linha dispensacionalista de interpretação acerca da igreja não nos é boa, não nos parece correta. Então nós vemos que a igreja de Cristo, ela teve o seu começo e a sua glória, mas ela jamais terá um fim. Aí nós usamos essa palavra, ela é perpétua, ela não cessa, seguirá por toda a eternidade. E aí o nosso versículo final está lá em Apocalipse 21, 23. Que descreve a cidade onde todo o corpo de Cristo, ao longo de toda a história, será finalmente reunido. Apocalipse 21, 23. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Finalmente, meus irmãos, estaremos reunidos como corpo de Cristo, como igreja. Assim como nos reunimos hoje, nós nos reuniremos também um pouco mais à frente, logo chegará. E não precisaremos de sol, de lua, porque Deus será o suficiente, inclusive, para nós. Vou orar finalizando aqui a nossa aula, e depois nós seguimos aí com os nossos trâmites. Senhor, nós te agradecemos, Pai. O Senhor é quem pensou e colocou a igreja aqui nesse mundo. Nós te agradecemos, Pai, porque a tua igreja é perpétua, porque nós podemos confiar em ti, que a sua igreja não passará, jamais. Nós te agradecemos porque em certo momento na história também o Senhor deu uma maturidade maior e espalhou por todo o mundo a tua igreja. E hoje, no Brasil, estamos nós aqui. Obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia de nos escolher e nos fazer filhos, nos fazer corpo de Cristo. Nos ajuda, Pai, a nos santificarmos, a termos apreço por essa comunhão, ó Deus. Tem misericórdia de nós e nos ajuda para sermos agradáveis a Ti. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém.